Vou contar a história do coveiro em 1979. É uma daquelas histórias que você não esquece, algo que se prende à mente, como uma sombra que nunca se dissipa. E olha, vou te dizer, se prepare, porque essa é daquelas que faz o coração bater mais forte, que te faz olhar por cima do ombro, mesmo quando você sabe que está sozinho. Tudo começou quando o cemitério onde ele trabalhava foi fechado. Imagine só, o cemitério inteiro sendo abandonado, como se os mortos não importassem mais. Esse homem, um coveiro já calejado pela vida, se viu sem trabalho, sem rumo, enquanto as tumbas ao seu redor se fechavam para sempre. Era como se os fantasmas que ele conhecia, com quem ele dividia seu silêncio, o tivessem abandonado. Mas o destino, esse malandro, tinha outros planos. Foi então que ele conseguiu um novo emprego, em um cemitério na cidade vizinha. Um lugar distante, esquecido por muitos, mas que ainda estava em atividade. O coveiro anterior havia pedido demissão de repente, sem explicação. Simplesmente se foi, como uma sombra ao entardecer. E o nosso coveiro, desesperado por trabalho, aceitou o emprego sem pensar duas vezes. Só que havia um detalhe, um pequeno detalhe que ele não poderia ignorar. O trabalho era no turno da noite. A princípio, ele achou que não seria problema. Afinal, ele estava acostumado com o silêncio, com a escuridão que só os mortos conhecem. Mas algo no fundo do seu peito o incomodava, uma sensação que ele não conseguia afastar. O cemitério era grande, vasto, e ele foi instalado em uma casa afastada, bem no meio daquele mar de túmulos. Era uma construção antiga, quase tão velha quanto as lápides ao redor. E enquanto ele se instalava, aquele desconforto crescia. A casa, apesar de sólida, tinha um ar de abandono. O vento parecia murmurar segredos pelas frestas das janelas, e à noite, quando tudo se acalmava, ele jurava ouvir passos no andar de cima, embora ele soubesse que estava sozinho. O trabalho em si não era complicado, as mesmas tarefas de sempre, manter o cemitério em ordem, garantir que os túmulos estivessem limpos e, ocasionalmente, abrir uma nova cova para um recém-chegado. Mas durante suas rondas noturnas, ele começou a perceber coisas que não conseguia explicar. Uma sepultura aberta, por exemplo, sem sinais de vandalismo, apenas aberta, como se alguém ou algo estivesse tentando sair. E havia sussurros. Sussurros vindos das áreas mais antigas do cemitério, onde os túmulos eram tão velhos que os nomes estavam apagados pelo tempo. Então, numa dessas noites, ele encontrou uma garotinha vagando pelo cemitério. Ela parecia ter uns 13 anos, com um vestido branco que brilhava sob a luz da lua, quase como se fosse feito de um tecido que não pertencesse a este mundo. Ela andava de túmulo em túmulo, como se procurasse algo. O coveiro, preocupado, se aproximou. "Ei, menina, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz saindo mais trêmula do que gostaria. Ela não respondeu, apenas olhou para ele com olhos grandes, tristes, antes de desaparecer na névoa que se levantava do chão. Ele procurou por ela por horas, andando por entre as lápides, chamando por aquela garota. Mas não a encontrou, e essa cena se repetiu várias vezes nas noites seguintes. A garota sempre aparecia, sempre procurava algo e sempre desaparecia antes que ele pudesse realmente ajudá-la. Até que numa noite, quando o vento estava especialmente frio e os sussurros pareciam mais altos do que nunca, a garotinha finalmente parou e falou com ele. Ela estava ao lado de um túmulo velho, um nome quase ilegível, coberto por musgo. "Eu fui morta aqui", ela disse, sua voz um sussurro gelado que fez o sangue do coveiro congelar. "Eu estava procurando meu próprio túmulo." Ela ergueu o olhar para ele, e dessa vez seus olhos não estavam apenas tristes, estavam cheios de dor. Uma dor tão profunda que ele sentiu seu coração apertar no peito. Antes que ele pudesse responder, antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ela desapareceu, como uma sombra sendo apagada pela luz do sol. Naquela noite, o coveiro não conseguiu dormir. A imagem da garota, sua voz, suas palavras, tudo ficou gravado em sua mente. Ele começou a questionar tudo o que sabia sobre seu trabalho, sobre o que acontecia naquele cemitério à noite. E a solidão, que antes era apenas um incômodo, agora parecia um peso insuportável. Ele não suportou mais. Pediu para mudar para o turno diurno e para não morar mais naquela casa no meio do cemitério. Curiosamente, seu pedido foi aceito sem questionamentos. Era como se seus superiores soubessem de algo, como se entendessem que aquele cemitério à noite não era lugar para os vivos. Eventualmente, ele conseguiu outro emprego, em um lugar longe dali, onde
onde o silêncio da noite era apenas silêncio, sem sussurros, sem sepulturas abertas, sem garotas procurando por seus próprios túmulos. Mas mesmo com o tempo, mesmo com a distância, ele nunca conseguiu esquecer aquela garotinha, seus olhos tristes, sua voz cheia de dor. E até hoje, em suas noites mais solitárias, ele se pergunta o que realmente aconteceu naquela noite. Quem era ela? Por que estava presa naquele cemitério? E acima de tudo, por que ele foi o único a vê-la? Essa história, caro ouvinte, é um lembrete de que às vezes os mortos têm segredos que não se podem enterrar. E que por mais que tentemos fugir, alguns fantasmas nos seguem, não importa para onde vamos. Vou te contar uma história, dessas que a gente escuta com um nó na garganta, sem saber direito o que sentir. É sobre um coveiro chamado Francisco, um homem simples, mas com uma vida inteira de histórias gravadas na pele. Por 20 anos, ele trabalhou no cemitério da Consolação em São Paulo. Não era só um trabalho para ele, era quase como se aquelas lápides fossem parte de sua família. Francisco conhecia cada canto daquele lugar, cada túmulo, cada árvore que se inclinava para ouvir os segredos dos mortos. Naquele dia em particular, tudo parecia normal. O sol brilhava, lançando suas sombras compridas entre as fileiras de lápides, e o ar tinha aquele cheiro de terra e flores murchas que Francisco conhecia tão bem. Ele estava escavando uma nova cova, uma tarefa rotineira, mas que sempre exigia respeito. Francisco acreditava que a terra tinha uma espécie de memória, que ela guardava tudo o que acontecia sobre e sob sua superfície. E por isso ele trabalhava com cuidado, quase como se estivesse acordando alguém de um sono profundo. Foi durante essa escavação que Francisco sentiu a pá bater em algo duro, um som oco, diferente do usual. Ele parou, franzindo a testa, tentando adivinhar o que poderia ser. Talvez uma raiz velha ou uma pedra. Ele continuou a escavar, mas a pá encontrava resistência. E então ele decidiu cavar com as mãos para não danificar o que quer que estivesse ali. A terra, úmida e pesada, cedeu lentamente, revelando algo inesperado. No meio daquele chão sagrado, Francisco encontrou um vestido de noiva. Um vestido que em outro tempo poderia ter sido bonito, mas agora estava sujo, rasgado, desbotado pelo tempo e pela terra. Ao lado do vestido, parcialmente coberto, estava um esqueleto. Os ossos eram frágeis, quase desmanchando-se, mas havia algo de estranho naquela descoberta. Francisco sentiu um arrepio correr pela espinha, como se tivesse tropeçado em um segredo que nunca deveria ser desenterrado. Ele ficou ali, olhando para aquele cenário macabro, tentando compreender o que estava diante dele. Um vestido de noiva, um esqueleto. Em uma cova rasa, sem identificação, sem qualquer registro nos livros do cemitério. Isso não fazia sentido. Francisco já havia encontrado de tudo em seus anos como coveiro, mas aquilo era diferente. Quem enterraria uma noiva daquela maneira, em segredo? Quem seria ela? E por que estava ali naquele lugar sem nenhum nome para lembrá-la? Enquanto as perguntas rodopiavam em sua mente, Francisco sentiu uma sensação de desconforto crescer em seu peito. O ar ao redor parecia mais pesado, mais frio, como se o próprio cemitério estivesse reagindo àquela descoberta. Francisco sempre teve um respeito profundo pelos mortos, mas naquele momento sentiu algo mais, um medo primitivo, quase como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. Com o coração acelerado, ele se levantou, a pá ainda em suas mãos sujas de terra, e se dirigiu ao escritório do cemitério. O caminho até lá pareceu mais longo do que de costume. O vento sussurrava entre as árvores, e as sombras pareciam dançar ao redor dele. Francisco nunca tinha se sentido tão desconectado daquele lugar que ele conhecia tão bem. Ao chegar ao escritório, ele encontrou Cláudio, o superior que conhecia há anos. Cláudio era um homem pragmático, nunca acreditava em coisas sobrenaturais, nem dava ouvidos às histórias que rondavam os cemitérios. Mas quando Francisco contou sobre o que havia encontrado, até ele ficou em silêncio, o que era raro. Cláudio ouviu com atenção, mas seus olhos se estreitaram, como se tentasse ver além do que Francisco estava dizendo. Reenterrar o corpo em outro lugar, Cláudio disse finalmente, a voz firme, mas com um tom de urgência que Francisco nunca tinha ouvido antes. Não vamos fazer alarde, enterre em uma parte mais afastada, onde ninguém vai encontrar. Essa resposta foi como um balde de água fria para Francisco. Ele esperava que Cláudio sugerisse chamar a polícia, ou pelo menos investigar mais. Mas não, ele só queria enterrar o problema, literalmente, e seguir em frente. Aquilo incomodou Francisco profundamente.
Era como se aquela pobre alma estivesse sendo condenada ao esquecimento mais uma vez. Com o coração pesado, Francisco voltou ao local onde o vestido de noiva e o esqueleto esperavam por ele. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, e quando finalmente chegou, ele olhou para aquela cena mais uma vez, sentindo uma tristeza profunda. Era como se ele estivesse olhando para a própria solidão, para o abandono. Quem era aquela mulher? Por que alguém faria isso com ela? Francisco nunca foi de falar muito, mas naquele momento ele sussurrou uma prece silenciosa, pedindo que a alma daquela mulher encontrasse paz. E então, com uma lentidão quase ritual, ele começou a reenterrar os restos mortais. A cada pá de terra, ele sentia como se estivesse se despedindo de algo importante, algo que nunca deveria ter sido esquecido. O vestido de noiva se desfazia sob suas mãos, como se estivesse se dissolvendo de volta à terra de onde veio. E finalmente, o esqueleto desapareceu sob o peso da terra, levado de volta ao silêncio. Francisco seguiu as ordens de Cláudio, mas algo dentro dele mudou naquele dia. Ele não conseguia mais olhar para o cemitério da mesma forma. Cada túmulo parecia guardar um segredo, cada sombra parecia mais escura. A solidão que ele sempre sentira como uma velha amiga agora parecia mais como um peso em seu peito. Alguns dias se passaram, mas a imagem do vestido de noiva e do esqueleto nunca saiu da mente de Francisco. Ele começou a ter pesadelos, sonhos onde ele estava preso dentro de um caixão cercado pela escuridão. Em cada sonho, ele via a mulher de branco, o rosto dela desfocado, mas os olhos, aqueles olhos estavam sempre fixos nele, pedindo, implorando por algo que ele não conseguia entender. Francisco tentou se convencer de que eram apenas sonhos, apenas o efeito de anos trabalhando tão próximo da morte. Mas no fundo ele sabia que era mais do que isso. A descoberta daquele esqueleto, daquele vestido, havia despertado algo que ele não conseguia explicar, mas que sentia em cada fibra do seu ser. Uma noite, após mais um desses pesadelos, Francisco decidiu que não podia mais continuar ignorando o que sentia. Ele voltou ao cemitério, no meio da noite, quando as sombras pareciam mais profundas e o silêncio mais pesado. Armado apenas com uma lanterna e sua velha pá, ele se dirigiu ao local onde havia reenterrado os restos mortais. O cemitério estava diferente naquela noite. O vento soprava mais forte, e o som das folhas se misturava com sussurros que pareciam vir de todos os lados. Francisco sentia o coração bater forte, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar. Quando finalmente chegou ao local, ele começou a cavar novamente. A terra cedeu facilmente, como se estivesse esperando por ele. E lá estava ela, o vestido de noiva sujo e rasgado, e os restos mortais, ainda mais frágeis do que antes. Mas havia algo diferente agora. Algo que Francisco não tinha visto antes. Preso ao vestido, havia um pequeno broche, uma joia simples, mas que brilhava suavemente à luz da lanterna. Francisco pegou o broche, sentindo a frieza do metal em suas mãos. E foi então que ele entendeu. Aquele broche era a chave para o que ele sentia. Era um símbolo de uma vida que havia sido esquecida, de uma mulher que havia sido enterrada sem nome, sem história. Francisco sabia que não podia deixar as coisas como estavam. Ele precisava descobrir quem era aquela mulher. Precisava dar a ela a dignidade que lhe foi negada. Na manhã seguinte, com o broche em mãos, Francisco foi a uma delegacia próxima. Ele contou o que havia descoberto, entregou o broche e pediu que investigassem. Não foi fácil convencer as autoridades a se interessarem, mas eventualmente eles começaram a investigar. Os dias que se seguiram foram longos e difíceis para Francisco. Ele sabia que poderia ter problemas por ter desobedecido às ordens de Cláudio, mas ele não se importava. Ele só queria a verdade. E a verdade veio, lenta, mas inevitável. A polícia descobriu que a mulher enterrada era uma noiva que havia desaparecido há muitos anos. Ela foi assassinada pelo próprio noivo, que a enterrou ali naquela cova rasa para esconder seu crime. O caso havia sido esquecido com o tempo, mas agora, graças a Francisco, a mulher poderia finalmente descansar em paz. Francisco continuou seu trabalho no cemitério, mas nunca mais foi o mesmo. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas também sabia que aquela experiência havia deixado uma marca em sua alma. Ele ainda via os olhos da mulher em seus sonhos, mas agora eles não imploravam mais. Agora eles estavam em paz. E assim, a vida seguiu no cemitério da Consolação.
Mas para Francisco, cada pá de terra, cada cova, era um lembrete de que os mortos têm histórias que precisam ser ouvidas e que às vezes é preciso coragem para desenterrá-las. Vou contar uma história que vai te fazer olhar diferente para o trabalho de um coveiro, daqueles contos que fazem a gente prender a respiração sem nem perceber. Era uma noite fria, dessas que o vento parece uivar entre as árvores, e o céu estava coberto de nuvens pesadas que prometiam uma chuva que nunca caía. A lua, mesmo escondida, iluminava o cemitério da colina, um lugar antigo, com sepulturas que pareciam sussurrar segredos de tempos passados. E é aqui que conhecemos Miguel, o coveiro. Miguel era um homem de poucas palavras, mas de muitas histórias. Trabalhar como coveiro por anos tinha lhe dado uma percepção aguçada sobre a vida e principalmente sobre a morte. Ele sabia que os mortos tinham seus próprios modos de se comunicar, não com palavras, mas com a atmosfera que deixavam para trás. Miguel era um homem prático, alguém que não se impressionava facilmente. Ele via beleza na solidão do cemitério, um lugar que a maioria das pessoas evitava, mas que para ele era quase um santuário. Numa noite como outra qualquer, Miguel estava cumprindo sua rotina noturna. Era um turno que ele havia escolhido não por necessidade, mas por um certo conforto que encontrava na solidão silenciosa da madrugada. Havia algo de tranquilizador em estar cercado por túmulos, como se os mortos lhe fizessem companhia de uma maneira que os vivos não conseguiam. Enquanto caminhava entre as lápides, o som dos próprios passos parecia ecoar nas sombras. Tudo estava em silêncio, exceto pelo vento que balançava os galhos das árvores. Foi nesse silêncio que Miguel ouviu algo. Um som suave, como se alguém estivesse chamando por ele. Ele parou, os sentidos alertas, tentando identificar de onde vinha aquele som. Mas não havia nada, apenas o vento. Miguel continuou sua ronda, mas o desconforto já havia se instalado. Ele sentia algo diferente naquela noite, algo que ele não conseguia explicar. Seus passos o levaram até a seção mais antiga do cemitério, um lugar que raramente era visitado, onde as lápides estavam cobertas de musgo, e o tempo parecia ter se esquecido daqueles que ali repousavam. Miguel conhecia bem aquele canto do cemitério, mas naquela noite ele parecia diferente, mais escuro, mais fechado. E então ele viu. Uma sepultura que ele tinha certeza de que estava fechada, agora estava aberta, a terra revirada, como se alguém ou algo tivesse emergido dali. Miguel ficou parado, encarando a cova aberta, sentindo um arrepio subir por sua espinha. Ele sabia que não havia sido ele quem havia cavado aquela cova, e também sabia que ninguém mais trabalhava ali à noite. Mas o que o deixou realmente inquieto foi o fato de que, apesar da terra estar remexida, não havia sinais de vandalismo ou pegadas ao redor. Com um cuidado quase reverente, Miguel se aproximou da sepultura. O buraco era profundo, mais profundo do que ele costumava cavar. A terra estava fresca, mas não havia sinal do caixão, apenas o vazio. Ele se abaixou, tocando a terra macia com as mãos, como se pudesse sentir alguma resposta. Mas o que ele sentiu foi uma corrente de ar frio, como se algo estivesse respirando lá embaixo. Miguel se levantou, o coração batendo rápido. Ele era um homem prático, mas sabia que aquilo que estava diante dele não era algo que poderia ser explicado facilmente. E enquanto ele estava ali, de pé ao lado da cova aberta, ele ouviu novamente aquele som, mais claro desta vez. Era um sussurro, baixo, como se alguém estivesse chamando por ele de muito longe. O cemitério, que antes era um lugar de paz, agora parecia estar vivo, com uma presença invisível. As sombras pareciam se mover por conta própria, e o ar estava denso, carregado de algo que Miguel não conseguia identificar. Ele sabia que precisava sair dali, mas ao mesmo tempo, algo o impedia de se mover, como se ele estivesse preso naquele momento, entre o desejo de fugir e a necessidade de entender o que estava acontecendo. Foi então que ele a viu. Uma figura se movia entre as sombras, uma silhueta pálida, quase etérea. Miguel piscou, tentando focar seus olhos na figura, mas ela se movia com a leveza de uma neblina. Ele viu que era uma mulher, vestida de branco, com cabelos longos que caíam em cascata por suas costas. Ela andava lentamente, como se estivesse em um transe, os pés descalços mal tocando o chão. Miguel sentiu o sangue gelar. Aquela mulher não pertencia ao mundo dos vivos. Ele sabia disso sem sombra de dúvida. Ela caminhava na direção dele, os olhos fixos, vazios, como se olhassem através dele. Quando ela chegou perto, Miguel sentiu uma onda de frio tomar conta de seu corpo, como se a própria morte estivesse ao seu lado. Mas
Mas ao invés de medo, o que ele sentiu foi uma tristeza profunda, uma dor que não era sua, mas que ele podia sentir em cada fibra do seu ser. A mulher parou em frente à cova aberta e Miguel, sem saber porquê, sentiu que precisava falar com ela. Mas as palavras se perderam em sua garganta. Ela se abaixou, tocando a terra com delicadeza, como se estivesse procurando algo. E então, num movimento quase imperceptível, ela olhou para Miguel. Seus olhos eram dois poços de escuridão, mas havia uma súplica neles, um pedido silencioso que ele não podia ignorar. Miguel deu um passo à frente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Ele olhou para o buraco na terra e a sensação de vazio, de algo inacabado, ficou ainda mais forte. E então, como se guiado por uma intuição que ele não sabia que possuía, ele começou a cavar. A cada pá de terra que ele retirava, a sensação de urgência crescia, como se o tempo estivesse se esgotando. A figura da mulher permaneceu ali, imóvel, observando. Miguel não sabia quanto tempo havia passado, mas finalmente ele atingiu algo sólido. Ele parou, ofegante, e com as mãos nuas, começou a retirar a terra ao redor. E foi então que ele viu um caixão pequeno, velho, quase destruído pelo tempo. Mas ao contrário do que ele esperava, o caixão estava vazio. Miguel olhou para a mulher, confuso, e foi então que ele percebeu. Ela não estava procurando por si mesma, mas por algo que havia sido perdido. Algo que deveria estar ali, mas que agora estava ausente. E então, como se uma onda de compreensão atingisse, Miguel soube o que precisava fazer. Ele se levantou e olhou ao redor, tentando encontrar uma resposta. E como em um sonho, ele sentiu seus pés o levarem até a extremidade mais afastada do cemitério, um lugar onde ele raramente ia. Lá, sob uma árvore antiga e retorcida, ele encontrou o que estava procurando. Um túmulo não marcado, coberto de vegetação, esquecido pelo tempo. Miguel sentiu o peso do silêncio ao seu redor, enquanto ele começava a escavar novamente, desta vez com um objetivo claro. A mulher o havia guiado até ali, e ele sabia que precisava continuar. A terra estava dura, como se resistisse ao que ele estava tentando fazer, mas Miguel não parou. Finalmente ele encontrou o que estava enterrado ali, outro caixão, mas este estava intacto. Ele limpou a terra com cuidado, o coração batendo forte, e abriu o caixão. Dentro estava o corpo de uma criança, preservado pelo tempo de uma maneira que não deveria ser possível. Miguel sentiu as lágrimas encherem seus olhos, não de medo, mas de tristeza. Ele entendeu então que a mulher não era a alma inquieta, mas sim a criança que havia sido enterrada ali, sozinha e esquecida. A mulher era a mãe que vagava pelo cemitério procurando seu filho perdido. Miguel fechou o caixão com cuidado, como se estivesse colocando a própria dor para descansar, e reenterrou o corpo ao lado da cova original. Quando ele terminou, o cemitério parecia diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido removido. Ele olhou ao redor, mas a mulher havia desaparecido. A lua finalmente saiu de trás das nuvens, lançando uma luz suave sobre as lápides, e Miguel sentiu que, de alguma forma, havia restaurado a paz daquele lugar. A partir daquela noite, Miguel continuou seu trabalho, mas algo dentro dele havia mudado. Ele nunca mais viu a mulher, mas sabia que ela estava em paz, assim como a criança que agora descansava ao seu lado. O cemitério voltou a ser o lugar de tranquilidade que ele conhecia. Mas Miguel sempre lembraria daquela noite como um lembrete de que os mortos, assim como os vivos, têm seus próprios segredos, e que às vezes esses segredos precisam ser desenterrados para que possam descansar em paz. E assim, o cemitério da colina continuou sua existência silenciosa, guardando suas histórias sob a terra, onde o tempo e a memória se entrelaçam, esperando pelo momento certo para serem descobertos novamente. Imagine você, aos 18 anos, começando um novo trabalho, cheio de expectativa e ansiedade. Agora imagine que esse trabalho é o de coveiro, no turno da noite, em um cemitério antigo de São Paulo. Foi exatamente assim que começou a jornada de Carlos, um jovem de origem humilde que havia aceitado o emprego não por falta de oportunidades, mas por uma estranha atração pelo desconhecido, pelo silêncio dos túmulos, pelo mistério que envolve a morte. Carlos sempre foi um rapaz sério, daqueles que leva a vida com um senso de responsabilidade muito além da sua idade. Quando conseguiu o emprego no cemitério, foi com a certeza de que era uma chance de ouro. O salário era bom, a jornada permitia que ele continuasse os estudos de dia, e acima de tudo, ele gostava da ideia de trabalhar na calmaria da noite, longe do tumulto da cidade.
Logo na primeira noite, quando chegou ao cemitério, foi recebido por um homem que aparentava ter a idade de seu avô. Senhor João, ele se apresentou com um aperto de mão firme e olhar tranquilo. Havia algo de reconfortante na presença de João, como se ele fosse uma âncora em meio ao oceano de escuridão que era aquele lugar. Vou te mostrar o que precisa saber, Carlos. Trabalhar aqui tem suas manhas, disse ele, e começou a guiá-lo pelos caminhos de pedra entre as lápides. O cemitério era maior do que parecia. A luz da lua, as sombras das árvores e das estátuas criavam um jogo de luz e escuridão que fazia os túmulos parecerem vivos, como se estivessem observando cada movimento. João conhecia cada canto daquele lugar como a palma da mão. Ele falava de histórias antigas, de sepulturas que datavam de séculos atrás, de famílias que visitavam seus mortos e, com uma voz mais baixa, de coisas que ele tinha visto nas noites solitárias. Não é para ter medo, Carlos. O cemitério é um lugar de paz. O que assusta a gente são as histórias que criamos na nossa cabeça. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Nem sempre estamos sozinhos aqui. Às vezes a gente encontra quem já deveria ter partido, disse João, com um meio sorriso enigmático. Carlos ouviu aquelas palavras com um misto de curiosidade e nervosismo. Ele nunca foi supersticioso, mas também não gostava de desafiar o desconhecido. A cada noite, ele aprendia mais com o Senhor João, que lhe ensinava tudo, desde a forma correta de cavar uma sepultura até os nomes das famílias mais antigas, cujos túmulos ele deveria cuidar com mais zelo. João sempre estava por perto, sempre com uma palavra amiga ou uma história intrigante para contar. Foi na quarta noite de trabalho que as coisas começaram a mudar. Carlos estava sozinho, fazia sua ronda como de costume, quando viu algo que fez o coração disparar. Ao longe, perto de um dos mausoléus mais antigos, ele avistou um casal de idosos. Eles estavam de mãos dadas, caminhando lentamente, como se estivessem passeando por um parque, ao invés de um cemitério, em plena madrugada. Carlos franziu a testa, tentando entender o que aquelas pessoas faziam ali àquela hora. Ele acelerou o passo para alcançá-los, mas a cada passo que dava, eles pareciam se afastar ainda mais. Ele chamou, mas sua voz saiu fraca, como se o próprio ar estivesse pesado demais para carregar o som. Quando finalmente chegou ao local onde os tinha visto pela última vez, não havia ninguém. Apenas o silêncio e as sombras. Carlos sentiu um frio subir pela espinha. Será que seus olhos estavam pregando peças nele? No entanto, a sensação de estar sendo observado não o deixou. Ele olhou ao redor, o coração batendo forte, e foi então que viu uma figura ao longe, entre duas lápides. Era o Senhor João, mas havia algo estranho nele. Sua postura estava rígida, os olhos fixos em algum ponto no horizonte. Carlos começou a caminhar na direção dele, mas a cada passo a figura de João parecia se afastar. Quando finalmente chegou ao local, não havia ninguém ali. O que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Enquanto Carlos tentava entender o que estava acontecendo, ele sentiu uma presença atrás de si. Ele se virou devagar e o que viu fez o sangue gelar nas veias. Uma figura cadavérica, curvada, com a pele pálida e olhos vazios, o encarava. Ela parecia ter saído diretamente de um pesadelo. O cheiro de podridão encheu o ar e Carlos se viu paralisado, incapaz de gritar ou se mover. A figura começou a se aproximar lentamente, cada passo ecoando na cabeça de Carlos como um martelo batendo. Ele sabia que tinha que fugir, mas seus pés não obedeciam. Foi então que, do nada, ele sentiu uma mão em seu ombro. Ele se virou de forma instintiva, pronto para lutar, mas era o Senhor João, com aquele mesmo olhar tranquilo, agora mais nítido e real do que antes. Calma, Carlos. Não tenha medo. Você precisa manter a calma. Eles só querem que você os ajude a encontrar o caminho, disse João com uma voz suave, quase paternal. Carlos piscou, e num piscar de olhos, a figura cadavérica havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Ele olhou para João, sentindo uma mistura de alívio e confusão. Quem era aquela coisa? Perguntou, ainda ofegante. João suspirou, os olhos refletindo a luz fraca da lua. Eles são os que ficaram presos aqui entre o mundo dos vivos e dos mortos. Algumas almas têm dificuldade de partir, principalmente aquelas que ainda têm negócios inacabados. Elas não querem fazer mal, Carlos, mas às vezes o medo as prende de uma maneira que nós, vivos, não conseguimos entender. Naquela noite, Carlos voltou para casa com a mente cheia de perguntas. O cemitério, que antes lhe parecia um lugar de paz, agora estava impregnado de um mistério que ele não conseguia compreender.
Ele sabia que precisava continuar, não apenas pelo trabalho, mas pela estranha conexão que começava a sentir com aquele lugar e com as almas que ali residiam. Na noite seguinte, Carlos voltou ao trabalho. Ele estava determinado a entender mais, a ajudar as almas inquietas que vagavam pelo cemitério. Mas ao chegar, algo estava diferente. Ele procurou por João, mas não o encontrou em lugar nenhum. Perguntou a outros funcionários, mas ninguém parecia saber de um senhor João que trabalhava ali. Intrigado, Carlos decidiu investigar por conta própria. Ele foi até o escritório do administrador, onde os registros de todos os funcionários estavam guardados. Depois de revirar pastas e mais pastas, ele finalmente encontrou o que procurava. Seu coração quase parou ao ler o nome de João. Ele havia sido um coveiro, sim, mas falecido há 2 dias, antes mesmo de Carlos começar a trabalhar ali. Carlos deixou o escritório sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Tudo o que ele pensava ter vivido com João, todas as noites em que foi orientado por aquele velho coveiro, tudo isso havia acontecido com um homem que já não estava vivo. Mas ao mesmo tempo, Carlos entendeu que João havia estado ali por uma razão. Ele não era apenas um espírito perdido, mas alguém que queria ajudar Carlos a entender o verdadeiro propósito de seu trabalho. E talvez, apenas talvez, João tenha encontrado a paz em ajudar o jovem coveiro a entender que o cemitério é mais do que um lugar de descanso eterno. É um lugar de transição, onde os vivos e os mortos ainda têm muito a aprender uns com os outros. Carlos continuou trabalhando no cemitério por muitos anos depois daquela noite. Nunca mais viu João, mas sempre sentiu sua presença, como um guardião invisível que o guiava nas noites mais escuras. Ele aprendeu a ouvir os sussurros do vento, a interpretar os sinais que a maioria das pessoas ignorava. E acima de tudo, ele aprendeu que a morte não é o fim, mas apenas uma nova fase de uma jornada muito mais longa do que podemos imaginar. Assim, Carlos se tornou não apenas um coveiro, mas um verdadeiro guardião do cemitério, respeitado por todos os que ali trabalhavam. E sempre em noites silenciosas, quando o vento soprava entre as árvores, ele se lembrava do Senhor João e das lições que aquele espírito sábio havia lhe ensinado. Porque afinal, nem todos os que descansam em paz precisam ser esquecidos. Alguns ainda têm muito a ensinar aos vivos, mesmo depois de terem partido. Na pacata cidade de Braga, em Portugal, onde as noites parecem se estender como um véu de silêncio sobre as ruas de pedra e casas antigas, o cemitério local era um lugar de grande respeito e mistério. O tempo passava lentamente ali, e as lápides, desgastadas pelo vento e pela chuva, contavam histórias de vidas que já se foram, envoltas em uma aura de serenidade. Mário Gonçalves, coveiro há mais de 10 anos, conhecia bem esse lugar. Ele caminhava entre as sepulturas com uma familiaridade quase reconfortante, como se estivesse entre velhos amigos. Mário era um homem simples, de poucas palavras, mas com um profundo respeito pelos mortos. Ele encarava seu trabalho não apenas como uma profissão, mas como uma missão silenciosa de cuidar daqueles que já haviam partido. Durante anos ele seguiu a mesma rotina, cavando sepulturas, cuidando das lápides e mantendo o cemitério em ordem. Nunca havia experimentado nada que pudesse ser considerado fora do comum. Até que, numa noite de outono, algo aconteceu que ele nunca esqueceria. Era uma noite fria, e o nevoeiro denso cobria o cemitério, distorcendo as formas e abafando os sons. Mário estava terminando sua ronda habitual, verificando se todas as velas deixadas pelas famílias ainda estavam acesas, quando avistou algo ao longe, perto do velho cipreste que ficava ao lado do muro. A princípio, pensou que era um reflexo de luz ou uma ilusão causada pela névoa, mas conforme se aproximava, percebeu que era uma figura pequena e imóvel, meio encoberta pela escuridão. Era uma garotinha. Ela parecia ter uns 10 ou 12 anos, pálida como a lua, com cabelos escuros que caíam soltos sobre seus ombros. Vestia um vestido branco, simples, mas que se destacava na escuridão como um farol. Havia algo de estranho na forma como ela estava ali, sozinha, em meio às lápides. Mário sentiu um frio no estômago, mas forçou um sorriso e se aproximou mais. "Olá, menina", chamou ele, a voz um pouco rouca. "O que faz aqui a esta hora? Está perdida?" A garotinha levantou os olhos lentamente e olhou para ele. Seus olhos eram escuros, profundos como poços sem fundo. Não disse uma palavra, apenas o encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, sem aviso,
se virou e começou a caminhar em direção ao portão do cemitério. Mário hesitou, mas algo dentro dele, talvez um instinto paternal ou apenas a curiosidade, o impeliu a segui-la. Ela não corria, mas seus passos eram rápidos, quase flutuantes, como se não tocasse o chão. Ele a seguiu até o portão, mas quando lá chegou, ela havia desaparecido, sumindo na bruma como se nunca tivesse estado ali. Intrigado e um tanto abalado, Mário passou os dias seguintes tentando descobrir quem era a garotinha. Perguntou aos colegas de trabalho, mas ninguém havia visto ou ouvido falar dela. Perguntou nas redondezas, mas ninguém conhecia uma criança que correspondesse à descrição. Ele começou a se questionar se aquilo havia sido real ou apenas um fruto de sua imaginação, algo que o nevoeiro e a solidão haviam criado em sua mente. No entanto, a imagem da garotinha não o deixava em paz. Ele começou a notar sinais dela, pequenos detalhes que escapavam à lógica, pegadas na terra úmida que surgiam do nada e desapareciam subitamente. Uma boneca velha encontrada entre as lápides, que parecia ter sido deixada ali recentemente. E, o mais perturbador de tudo, uma risadinha suave que ele às vezes ouvia no vento, como um sussurro vindo de longe. Esses encontros tornaram-se mais frequentes e intensos com o passar das semanas. Cada vez que Mário avistava a garotinha, ela parecia um pouco mais próxima, um pouco mais real. Havia algo de melancólico na sua presença, algo que parecia pedir ajuda, mas ele não conseguia entender o que era. Ele não conseguia afastar a sensação de que ela estava tentando lhe dizer algo. Certa noite, a curiosidade de Mário o levou de volta ao cipreste, onde ele havia visto pela primeira vez. O nevoeiro estava especialmente denso naquela noite, e a lua estava escondida por trás de nuvens pesadas, criando uma escuridão quase palpável. Ele andou devagar, escutando cada passo, o coração batendo rápido no peito. E lá estava ela, como ele esperava, parada ao lado de uma lápide antiga. Desta vez ele não hesitou, se aproximou com determinação, mas ao chegar mais perto, a garotinha virou-se para ele, e Mário sentiu o sangue gelar nas veias. Os olhos dela, antes escuros e tristes, estavam agora vazios, sem vida. O rosto pálido começou a se transformar diante dele, a pele se retraindo, os olhos afundando nas órbitas, até que, em questão de segundos, o que antes era uma menina, tornou-se uma caveira com roupas de criança. Mário deu um passo para trás, o medo tomando conta de seu corpo. Ele queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas, presas ao chão como se algo invisível a segurasse. A caveira começou a se mover na direção dele, os dentes descarnados batendo levemente, como se estivesse rindo. Mas em vez de fugir, Mário sentiu uma estranha onda de calma. Uma voz interior que dizia para não temer. A figura parou a poucos metros dele, e o silêncio do cemitério foi quebrado por uma única palavra sussurrada pelo vento: ajude-me. Mário fechou os olhos, tentando entender o que aquela alma perdida queria dele. Quando abriu os olhos novamente, a garotinha, ou o que restava dela, havia desaparecido. Mas ele sabia que aquilo não era um fim, mas um começo. Algo precisava ser resolvido, e ele estava determinado a descobrir o que era. Na manhã seguinte, Mário começou a investigar a história do cemitério e das casas ao redor. Ele descobriu que, décadas antes, uma família havia morado na casa em frente ao cemitério. O pai, um homem recluso e severo, tinha uma filha pequena, cuja mãe havia morrido no parto. A menina, de acordo com os poucos que lembravam da história, era frequentemente vista brincando sozinha no jardim ou olhando através da janela para o cemitério, como se estivesse esperando por alguém. Então um dia, ela simplesmente desapareceu. Alguns diziam que ela havia fugido, outros que havia caído em um poço nas proximidades, mas seu corpo nunca foi encontrado. O pai, devastado, teria morrido pouco tempo depois, e a casa ficou abandonada por muitos anos. Mário sentiu um calafrio ao perceber que a garotinha que ele havia visto poderia ser a mesma menina que desapareceu tantos anos antes. Mas por que ela aparecia agora? O que ela queria dele? Ele voltou à casa abandonada, que agora estava em ruínas, as paredes cobertas de era e as janelas quebradas. Entrou pela porta entreaberta, o coração batendo forte. O interior estava escuro e úmido, com um cheiro de mofo impregnando o ar. No entanto, no meio daquela desolação, algo chamou sua atenção. No canto de uma das salas, parcialmente coberta por escombros, havia uma boneca velha e suja, exatamente como a que ele havia encontrado no cemitério. Ao se aproximar da boneca, ele ouviu novamente a risada da menina, dessa vez mais clara, mais próxima. A risada ecoou pelas paredes da casa como um convite.
Mário seguiu o som, que o levou até um cômodo nos fundos da casa, uma antiga despensa. Com um esforço tremendo, ele empurrou uma pesada estante de madeira, revelando uma pequena porta atrás dela. Ao abri-la, Mário encontrou uma escada que descia para uma adega. O cheiro de umidade era forte e as paredes estavam cobertas de musgo. No fundo da adega, em um canto escuro, ele encontrou o que procurava: os restos mortais da menina deitada de lado, como se estivesse dormindo, ainda vestindo o mesmo vestido branco que ele havia visto usar no cemitério. Mário caiu de joelhos, um nó na garganta, ao entender que a menina havia sido trancada ali sozinha até a morte. A dor e o desespero que ela deve ter sentido em seus últimos momentos eram palpáveis no ar pesado ao redor dele. Ele sabia o que precisava fazer. Com cuidado, Mário recolheu os restos mortais da menina e, naquela mesma noite, cavou uma sepultura para ela no cemitério. Não um lugar qualquer, mas ao lado do velho cipreste, onde ela havia aparecido pela primeira vez. Ele fez uma cruz simples de madeira e colocou no local, rezando para que, finalmente, a alma da menina pudesse descansar em paz. Nos dias que se seguiram, Mário não viu mais a garotinha. O cemitério voltou ao seu silêncio habitual, mas algo havia mudado. O lugar parecia mais leve, menos sombrio. Ele continuou seu trabalho, agora com um novo entendimento do que significava ser um guardião dos mortos. E assim, a história da garotinha fantasma se tornou uma lembrança, um sussurro no vento que passava pelas lápides de Braga, lembrando a todos que algumas almas, por mais perdidas que estejam, só precisam de alguém que as ajude a encontrar o caminho de volta para casa. José Prado era um homem simples, um coveiro de longa data no cemitério de Colima, uma cidade cercada de mistérios e lendas no coração do México. Ele vivia uma vida tranquila, dedicando-se a cuidar dos mortos com respeito e reverência. O cemitério era seu refúgio, um lugar onde encontrava paz em meio ao silêncio das lápides e ao sussurro das árvores que balançavam suavemente ao vento. Mas como toda cidade antiga, Colima tinha suas histórias. Histórias que falavam de acontecimentos inexplicáveis, de sombras que se moviam na escuridão, de segredos enterrados há muito tempo, esperando o momento certo para emergir. José sempre havia ouvido essas histórias, mas as considerava apenas superstições locais, lendas criadas para assustar crianças e visitantes desavisados. Até aquela noite. Era uma noite sem lua, e o cemitério estava envolto em uma escuridão tão profunda que parecia absorver qualquer luz que tentasse penetrá-la. José estava em sua pequena casa, situada no limite do cemitério, aproveitando a calmaria depois de um longo dia de trabalho. O vento frio entrava pelas frestas das janelas, trazendo consigo um pressentimento que ele não conseguia explicar. Pouco depois da meia-noite, José decidiu fazer uma última ronda pelo cemitério. Algo o inquietava, uma sensação estranha que não o deixava descansar. Ele pegou sua lanterna e saiu, atravessando os portões de ferro que rangiam de maneira sinistra ao se abrir. Conforme avançava pelos caminhos de pedra, sentia o ar ao seu redor ficar mais pesado, como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Foi quando ele ouviu o som. Era um ruído abafado, como de terra sendo revolvida, acompanhado de murmúrios baixos e indistintos. José parou, tentando identificar de onde vinha. O som parecia emanar de uma das seções mais antigas do cemitério, um lugar onde os túmulos estavam cobertos de musgo e as lápides mal podiam ser lidas, de tão desgastadas pelo tempo. Com o coração batendo mais rápido, José seguiu em direção ao som, sentindo uma estranha mistura de curiosidade e medo. Ele sabia que não deveria haver ninguém ali àquela hora da noite, mas os murmúrios continuavam, cada vez mais claros conforme ele se aproximava. Finalmente, ao virar uma esquina, ele os viu. 3 figuras escuras, ajoelhadas ao redor de uma sepultura, estavam cavando freneticamente a terra. Elas estavam vestidas de preto, com longos vestidos que quase arrastavam no chão, e seus rostos estavam cobertos por véus que ocultavam suas feições. As mãos moviam-se com agilidade sobrenatural, desenterrando o solo com uma força que não parecia humana. José congelou. Ele sabia que havia algo de profundamente errado naquela cena. As mulheres não estavam simplesmente cavando, elas estavam executando um ritual, murmurando palavras em uma língua que ele não conseguia entender, mas que lhe causava arrepios na espinha. A sensação de perigo era palpável, e José soube que deveria sair dali, mas seus pés pareciam colados ao chão. Foi nesse momento que uma das mulheres ergueu a cabeça, como
como se tivesse sentido sua presença. Mesmo sob o véu, José sentiu os olhos dela cravados nele, e um sorriso lento e cruel se formou em seus lábios. Ela murmurou algo para as outras, que pararam imediatamente de cavar e também se voltaram para ele. Sem saber o que fazer, José tentou recuar, mas tropeçou em uma raiz, caindo de costas no chão. A lanterna rolou para longe e ele ficou no escuro, vendo as três figuras se aproximarem lentamente, como sombras saídas de um pesadelo. Vocês não deviam estar aqui, gritou ele, a voz trêmula de medo. Mas as mulheres não responderam, apenas continuaram a se aproximar, cercando-o como predadores cercando uma presa. De repente, uma delas estendeu a mão, e José sentiu uma dor aguda no peito, como se uma mão invisível tivesse agarrado seu coração. Ele tentou gritar, mas sua voz foi sufocada por um terror indescritível. As outras duas começaram a sussurrar novamente, e José percebeu que estava sendo puxado para dentro de um pesadelo, um abismo sem fim onde a dor e o medo eram absolutos. Ele se contorceu, tentando se libertar, mas era inútil. A força que o segurava era implacável, e ele sentiu sua vida escorrendo por entre os dedos, como areia. Estava prestes a desistir, a se entregar à escuridão, quando um som gutural, profundo e ameaçador, cortou o ar. As bruxas pararam abruptamente e olharam em volta, perturbadas. José, com a visão turva, conseguiu virar a cabeça e viu uma figura emergindo das sombras. Era um cão, mas não um cão comum. Era uma criatura enorme, quase do tamanho de um urso, com olhos vermelhos brilhando na escuridão e uma pelagem tão negra quanto a noite. O ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia que José nunca havia sentido antes. O cão avançou lentamente, seus olhos fixos nas bruxas. Elas recuaram, hesitantes, mas a criatura rosnou, um som que reverberou pelo cemitério como um trovão, e as mulheres, pela primeira vez, pareceram temer. Então, sem aviso, o cão atacou. Em um instante, ele estava sobre uma das bruxas, derrubando-a no chão com uma força que fez a terra tremer. As outras duas tentaram fugir, mas a criatura era implacável, movendo-se com uma velocidade que parecia impossível para algo de seu tamanho. José, ainda caído no chão, assistiu a tudo com um misto de horror e fascínio. Ele sabia que estava testemunhando algo além da compreensão humana, algo que não pertencia a este mundo. O cão atacava com uma fúria que só poderia ser descrita como vingança, como se estivesse ali para proteger algo sagrado que as bruxas haviam profanado. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, o silêncio voltou a reinar no cemitério. As bruxas haviam desaparecido, sumido na escuridão de onde vieram, e o cão, agora parado a poucos metros de José, o observava. Seus olhos vermelhos haviam perdido o brilho ameaçador, substituídos por algo que Zé não conseguia identificar. Talvez compaixão ou até mesmo gratidão. Por um momento, homem e besta ficaram se encarando, em um entendimento silencioso. José, ainda tremendo, sentiu que a criatura não era um simples animal, mas uma entidade antiga, algo que estava ali há muito tempo, protegendo aquele lugar de forças que ele mal podia imaginar. Finalmente, o cão se virou e caminhou lentamente de volta para as sombras, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia aparecido. José, exausto e ainda em choque, conseguiu se levantar com dificuldade. Seu corpo doía, mas ele sabia que de alguma forma havia sido salvo, arrancado das garras da morte por aquela criatura misteriosa. Nos dias seguintes, José tentou contar a história a alguns colegas, mas percebeu que ninguém acreditaria nele. Quem acreditaria em um coveiro que diz ter sido salvo por um cão demoníaco no meio da noite? Ainda assim, ele sabia a verdade, e essa verdade o acompanharia para sempre. Ele nunca mais viu as bruxas e o cemitério voltou à sua quietude habitual. Mas José sabia que as sombras escondiam mais do que simples escuridão, que os segredos de Colima eram profundos e antigos, e que ele, de alguma forma, fazia parte dessa teia de mistérios. Sempre que o vento soprava forte e a noite caía, ele se lembrava daqueles olhos vermelhos e sentia que, de alguma maneira, aquela criatura ainda estava ali, vigiando, esperando. Porque em Colima, como ele havia aprendido, nem tudo que está enterrado permanece morto.